A deputada Bia Kicis, na tribuna do Congresso Nacional, apontou o absurdo das mais recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, explicando o contexto da perseguição do ministro ao empresário Elon Musk, proprietário da rede social X. Bia Kicis lembrou que o empresário se recusou a cumprir ordens ilegais e, então, sob ameaças do ministro, fechou os escritórios da empresa no Brasil. A deputada lembrou: o ministro Alexandre de Moraes quer cobrar multas em razão do descumprimento, a meu ver totalmente legítimo, de decisões de censura, de censurar pessoas de quem o ministro não gosta. Pessoas que são conservadoras, apoiam o presidente Bolsonaro. O ministro não gosta dessas pessoas e, por isso, ele quer que elas sejam censuradas, tenham suas redes derrubadas. Bia Kicis mencionou que o escândalo dos chamados Twitter Files Brasil mostrou que o ministro coagiu empresas de redes sociais a censurar pessoas e alegar que a iniciativa partira das próprias redes sociais. Ela disse: então, isso é uma coisa completamente absurda, não é? E ele, o Elon Musk, está corretíssimo em não cumprir decisões de censura que afrontam a Constituição Federal, afrontam a moral, a consciência do povo brasileiro e afrontam, e Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos, os direitos humanos, a liberdade de expressão e o direito de não ser perseguido politicamente. São direitos humanos que são consagrados por tratados, dos quais o Brasil é signatário. A deputada explicou que o ministro deu um passo além nas arbitrariedades, bloqueando ativos de outra empresa, da qual Elon Musk é acionista. Ela disse: agora, não bastasse essa questão de derrubar o Twitter, agora o ministro está bloqueando recursos da Starlink, porque o Elon Musk é o proprietário, dono da Starlink. Bia Kicis explicou que Starlink, que não tem relação com a rede social X, leva a internet a lugares afastados. Ela mencionou: inclusive, quem se beneficiaria desses serviços da Starlink, que leva internet, comunicação aos rincões mais distantes, são indígenas, são minorias. E aí, o ministro está fazendo com que essas pessoas percam o direito de se comunicar e poder fazer negócios. Ele está prejudicando não só os usuários do X, como também as minorias. A deputada mostrou a incoerência e a hipocrisia da esquerda brasileira, que diz defender minorias e direitos humanos, mas apoia a escalada autoritária de Moraes. Ela perguntou: vão ficar calados? Vão continuar aplaudindo o censor, o tirano Alexandre de Moraes, que está agora investindo contra aquelas pessoas que finalmente ganharam dignidade e possibilidade de se comunicar com o Starlink, com a internet? Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião.
Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigada, senador Paim, presidente desta sessão. Estou aqui com as notícias que estão sendo veiculadas hoje nas redes, na mídia. Metrópolis, Moraes já tomou a decisão de derrubar o Twitter, mas ainda analisa como. O Elon Musk, que tem defendido a liberdade de expressão para todos, independente de espectro político, está sofrendo perseguição, e a sua rede também, do ministro Alexandre de Moraes, e ele se recusa a cumprir ordens, presidente, que são ordens ilegais, sem observância do devido processo legal, e a legislação americana impede que qualquer empresa americana descumpra a legislação, seja do seu país ou do país onde exerça alguma atividade, que é o caso. O X exerce atividade no Brasil, mas está em vias de deixar de prestar o serviço a mais de, parece que 25 milhões de brasileiros que utilizam as redes, a rede X, ex-Twitter, porque o ministro Alexandre de Moraes quer cobrar multas, em razão do descumprimento, a meu ver totalmente legítimo, de decisões de censura, censurar pessoas de quem o ministro não gosta, pessoas que são conservadoras, apoiam o presidente Bolsonaro. O ministro não gosta dessas pessoas e por isso ele quer que elas sejam censuradas, tenham suas redes derrubadas. As outras plataformas, como Facebook, como Instagram, elas têm obedecido às ordens do ministro Alexandre. Elas derrubam perfis dizendo que essas pessoas conservadoras, elas estão violando a política da plataforma. Nós sabemos que isso não é verdade, porque o X demonstrou, naquele escândalo do Twitter Files Brasil, que o ministro mandava derrubar contas sem que o Twitter
e ocorre isso com certeza com as outras plataformas, pudessem dizer que havia sido uma decisão judicial. Tinham que dizer que era em razão de violação das políticas das plataformas. Então, isso é uma coisa completamente absurda, não é? E ele está corretíssimo em não cumprir decisões de censura que afrontam a Constituição Federal, afrontam a moral, a consciência do povo brasileiro e afrontam, e Vossa Excelência é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, afrontam os direitos humanos, a liberdade de expressão e o direito de não ser perseguido politicamente são direitos humanos que são consagrados por tratados dos quais o Brasil é signatário. Agora, não bastasse essa questão de derrubar o Twitter, agora o ministro está bloqueando recursos da Starlink, porque o Elon Musk é o proprietário, o dono da Starlink. Mas o que a Starlink faz no Brasil? A Starlink, ela leva a comunicação aos locais mais distantes desse país, no norte, e inclusive, não só na área urbana como rural, inclusive, quem se beneficia desse serviço da Starlink, que leva internet, comunicação aos rincões mais distantes, são indígenas, são minorias. E aí, o ministro está fazendo com que essas pessoas percam o direito de se comunicar, de poder fazer negócios. Ele está prejudicando não só os usuários do X, como também as minorias, que a esquerda levanta a bandeira que defende minorias, que defende os indígenas, e vão ficar calados, vão continuar aplaudindo o censor, o tirano Alexandre de Moraes, que está agora investindo contra aquelas pessoas que finalmente ganharam dignidade e possibilidade de se comunicar com Starlink, com a internet. Gente, isso é tão absurdo. É tão absurdo, e eu realmente, assim como fez o meu colega, deputado Marcel Van Hatten, eu peço a Vossa Excelência, que é uma pessoa equilibrada, ponderada, e é uma pessoa que luta pelos direitos humanos, que abrace essa causa e apoie também a anistia a esses presos políticos que são vítimas hoje de um tirano que impõe a ditadura da toga no Brasil. Muito obrigada. Muito bem. O último orador inscrito, deputado Bom Gás.